Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Verde Podcast. Você já sabe que sábado, 15 horas, você tem esse encontro marcado junto conosco. E hoje eu tô aqui compartilhando da companhia da minha amiga, minha parceira de bancada, Maria Tourinho. Vem cá. Prazer te ter aqui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Narjara. E assim, é muito bom estar compartilhando sobre um tema super importante igual esse, que a gente já vai mostrar para os nossos verdinhos, a nossa convidada super especial, mas é um tema super necessário, importante. E ó, o Verde tá trazendo um tema melhor que o outro, né, Narjara? Isso é verdade, tá? Quem tá acompanhando a gente aí, inclusive se você ainda não segue o Verde Podcast no canal, nosso canal no YouTube, a gente faz esse convite, né? Para que você possa nos seguir. E assim, sabe o que é mais bacana de tudo isso? É que é grátis. Tá? Então, você pode também ativar o sininho para receber todas as notificações para quando nós estivermos ao vivo e você não perder nenhum episódio. Lembrando, Maria, que nós só estamos aqui graças a empresas incríveis que acreditam no poder da comunicação. Então, a gente quer agradecer aqui, mandar um abraço para toda a equipe de colaboradores, diretores das empresas Logan, Tratalix, Limpex e Quincal. Isso mesmo. E para quem não conhece, né, o nosso Verde Podcast, o podcast que ama a Amazônia, nós enaltecemos o povo daqui e a gente gosta de trazer informação boa sobre assuntos relevantes aqui para o nosso estado e sobre o que está acontecendo também no mundo. Falando nisso, né, Narjara, recentemente viralizou um vídeo que foi a respeito de uma mulher que sofreu violência dentro do elevador, ela que levou mais de 60 socos. Então, assim, a gente está aqui para falar também sobre o Agosto Lilás, quer falar sobre a violência contra a mulher, esse mês, assim, que reforça ainda mais sobre a importância desse tema, né, Narjara? Exatamente. Para entender melhor esse cenário, gente, nós vamos receber aqui no nosso estúdio a delegada Marina Guimarães. Ela que é delegada titular de uma delegacia que a gente aqui conhece durante muito tempo como DCCM, só que agora tem um novo título, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. A gente já quer dar boa tarde, delegada. É um prazer ter você aqui conosco. Olha, o prazer é todo meu. Já quero parabenizar, né?
trazer um tema tão importante assim para ser discutido, porque ainda mais no mês de agosto, né, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Então é muito importante para mim estar aqui e poder falar um pouco sobre esse enfrentamento, né, e trazer as pessoas para o nosso lado para que atuem junto com a gente nesse combate à violência contra a mulher. Isso mesmo, Marina. Então seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. E aqui a gente quer mostrar para o nosso público, os nossos verdinhos e para as pessoas que têm interesse em saber muito mais a respeito da violência relacionada à mulher. Porque assim, a gente ouve bastante falar que a violência é só aquela que é física, mas aqui a gente quer saber também sobre a violência psicológica, sobre até mesmo a violência sexual que as mulheres sofrem, sobre a patrimonial, que é pouco falada, porque nós temos muitas violências que não são aquelas de agressão física, mas que sim deixam marcas para a vida inteira. Então, primeiro de tudo, né, gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre essas violências, o que vocês mais recebem, como é que faz pra gente diferenciar esse tipo de violência também aqui no estado do Amapá. É por isso que é tão importante falar desse assunto, né? Porque as mulheres às vezes acham que o crime é quando tem agressão física, né? E na verdade a agressão física não é a primeira agressão que acontece, né? Ela inicia por outros sinais que também constituem crimes pouco menos graves, que têm as penas menos rigorosas, né? Mas que já chegam demonstrando um potencial agressor. Que é o caso das discussões verbais, né? O chamar de puta, vagabunda, aquele xingamento que sempre humilhando a mulher, tentando colocar ela em situação inferior, né? Dizer, você não presta pra nada, você tem sorte de eu estar com você, né? São todos subterfúgio que o homem usa para que a mulher se sinta menos que ele e que ela continue naquela relação, que ela vai viver com aquele tanto de agressão e não vai conseguir romper o ciclo, né? E o ciclo, ele é composto por mais de uma etapa, né? Tem a etapa do momento que a gente tá conhecendo a pessoa, que eu falo que é tanto pra mulher quanto pro homem. Quando a gente tá no início de uma relação, o que a gente procura fazer? Mostrar o melhor de nós, né? A gente não vai pra um relacionamento mal arrumada como a gente fica em casa, né? A primeira coisa que a gente faz é passar o batom, passar o perfume, se arrumar. A mesma coisa o homem. O que ele vai mostrar? Que ele é uma pessoa educada, que ele é o cavalheiro, né? Aquela coisa da conquista, que todo mundo sabe que existe, né? E depois, quando as relações vão se tornando mais maduras, né? Isso tende a diminuir e aí sim começam outros comportamentos. E esse é o momento que a mulher tem de identificar quais são aquelas ações que não estão de acordo com o que é natural de se esperar num relacionamento, né? Que são justamente essas agressões, as ameaças, a violência psicológica, tem a violência patrimonial, tem a violência sexual e tem a violência física. Quase nunca um feminicídio inicia com uma agressão física. Sempre ele inicia lá com esses primeiros sinais, né? Então, por isso que é importante que a mulher saiba reconhecer e já... É claro que eu falo assim, gente, quando eu vou dar uma entrevista, alguma coisa, eu falo, olha, infelizmente eu tô aqui de novo. Alguém fala, te vi na televisão. Eu falei, deve ser alguma coisa ruim, porque eu sou portadora de más notícias. Mas também eu tô aqui hoje pra ser portadora de boas notícias, porque os órgãos estão se unindo, né? Tá um agosto lilás lindo. A Operação Chamar aqui dentro do estado ganhou um nome, que é o Amapá por todas elas, já trazendo os homens pro nosso lado no combate à violência. Então, assim, eu creio que vamos conseguir mudar essa realidade, né? Com a educação, com as ações preventivas. Hoje, inclusive, vamos ter uma blitz educativa lá na Feira do Buritizal, né? Pra gente distribuir esses folders explicando os tipos de violência, quais os canais de ajuda, né? Então, é muito importante pra gente estar aqui mostrando isso pras mulheres. Que legal. A gente sabe que... Antes da gente começar, a delegada falou de algo que eu quero muito compartilhar com vocês, que a violência contra a mulher, ela é uma violência democrática. O que isso significa, doutora? Olha, quando eu digo que é democrática é porque ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe idade, né? Para ela acontecer, basta ter uma relação. E do que a gente vive? O que o ser humano vive? De relações. Né? Temos relações em casa, temos relações quando casamos, com os pais, com os irmãos. E eu costumo dizer o seguinte, se com os irmãos da gente, que são criados da mesma forma que nós, já existem atritos, como é quando a gente se une com uma outra pessoa que foi criada de uma maneira completamente diferente? Então é óbvio que algumas coisas vão incomodar na mulher, algumas coisas vão incomodar no homem, mas como que a gente resolve esses atritos e essas diferenças? Conversando, um cede de um lado, o outro cede do outro. O que não pode é o desrespeito, é a agressão, né? São as ameaças, né? Você tentar diminuir o outro. Isso não pode existir. Agora, as desavenças vão acontecer porque estamos em evolução, né? As pessoas estão se relacionando e existem diferenças entre todos nós.
né? Então é isso que as pessoas têm que entender, que essa discussão tem que ser tratada de uma outra forma, com respeito. E eu falo respeito não só da parte do homem com relação à mulher, mas também em relação à mulher com relação ao homem. Certo. Né? Que o respeito tem que ser mútuo. Mútuo. É. Sim. E doutora, você falou muito a respeito de ciclo, que geralmente não começa logo com a violência, começa lá com um xingamento, com, às vezes até uma alfinetada, né? A gente ouve assim, você tem sorte realmente de eu gostar de você. E a gente pensa que estar com o outro é como se fosse realmente uma sorte. Por exemplo, que bom que ele tá comigo porque eu não merecia tanto. E aí realmente começa desse jeito. A que ponto num relacionamento pra parte da mulher eu consigo dizer assim, isso aqui é saudável, mas esse sinal aqui já não é. Talvez seja o momento de eu procurar denunciar, seja o momento de eu procurar uma ajuda. Então, assim, quais são os sinais que eu tenho que ter dentro do meu relacionamento pra saber que é hora de dar uma pausa, um stop e procurar ajuda? E por que o ciclo existe? Vou até te voltar uma pergunta. Por que ele existe? Ele existe porque vai existir o momento da agressão, mas logo depois vai vir a parte da lua de mel. Então ele vai tentar te mostrar que aquilo ali aconteceu por sua culpa, ou que aquilo aconteceu, mas não vai acontecer mais, porque eu mudei, né? Eu bebi, foi uma vez só. E justificando. Aí, vai sempre ter uma justificativa. Então tem que ficar atento. No primeiro sinal de agressão, você já tem que ficar atento. Porque a gente não consegue mudar o outro, a gente muda a gente. A maneira como a gente vai se portar diante do que tá acontecendo, né? A mulher tem que começar a enxergar isso muito nítido, e quando ela não conseguir enxergar, porque nós mulheres, a gente sempre quer que os relacionamentos deem certo. Sim. Então, por mais que nós saibamos que tem alguma coisa errada, a gente fala, não, tá certo, isso deve ser, não, isso é coisa da minha cabeça. Sempre existe, gente. O que a gente tem que aprender? Que isso não é coisa da nossa cabeça, né? No primeiro sinal, olha, me chamou de vagabunda, disse que eu não podia vestir a roupa X, não posso entrar em contato com minha família, porque você ama mais a sua família que eu. Então, o isolamento, quando ele começa a te isolar para que as pessoas saiam de perto de você, é um sinal já de que alguma coisa não está bem, né? Que tá errado. Então, gente, quando acontecer isso e a mulher não conseguir identificar, olha, eu tô achando que isso pode ser uma agressão, mas será que é? Não fique com essa dúvida. Vá na delegacia. Eu digo que eu não tô lá pra terminar relacionamentos. É mais do que registrar boletins de ocorrência e apurar práticas criminosas. Eu tô lá pra conversar e pra orientar, né? Existem outros modos também que não seja na delegacia de resolver esse problema, né? Pode não constituir um crime, mas pode ser um abuso que já tá começando para perceber que a mulher vai entrar no ciclo. Eu consigo orientar e indicar outras portas para que ela consiga ajuda. Olha, procura um psicólogo, eu já oriento, vai pro CRAM, vai pro CAMUF, né? E a gente começa a fazer os encaminhamentos. O que tá dando errado? Pra gente conseguir alterar a realidade dela. Nós temos o setor de mediação e conciliação, que são para esses casos. Olha, eu não quero me separar, eu só quero que ele me respeite. Dê um susto nele, que a gente ouve muito susto, né? Esse susto é extremamente importante para que o homem entenda, porque às vezes ele tá replicando algo que ele viu na infância. Papai batia na mamãe, tá tudo certo. É normal que eu faça isso, né? Porque tem aquela objetificação da mulher, né? Ele acha que a mulher é um objeto, então se papai fez, a mamãe aceitou, a mulher é a mesma coisa. Olha, o papai fazia isso com a mamãe tá ali, isso faz parte dos relacionamentos. Não podemos naturalizar a violência porque ela não é natural. Inclusive, não é natural que nós temos uma lei magnífica de defesa da mulher, que é a Lei Maria da Penha, né? Que embora preveja apenas um crime, que é o descumprimento de medida protetiva, vê uma série de ações que protegem a mulher, como é o caso da concessão de medida protetiva de urgência, né? Então é esse o momento que a mulher tem que começar a observar e chamar assim a consciência. Gente, eu não posso me enganar. Eu quero me enganar, mas eu não posso me enganar, né? Doutora, é algo que a gente fica imaginando, né? De onde que surgiu? Pode surgir na infância, pode surgir em qualquer momento da vida daquele homem, pode surgir na vida daquela mulher, que às vezes permite aquilo porque também assistia aos pais, né? Não, tem uma relação tóxica e tudo mais. E eu acho que é nesse momento, e eu vou puxar brasa pra minha sardinha, porque como jornalista, eu sempre soube da importância da gente poder notificar, de você poder mostrar, de você poder alertar e até educar esse telespectador, esse espectador, esse leitor e tudo mais. Mas quando eu percebo que tem um mês dedicado, é como se todas as luzes e tudo fosse ampliado para que as pessoas pudessem realmente, olha, está acontecendo, não é normal, você precisa denunciar, você tem apoio e você também não pode fazer isso, homem. Isso. Nas outras operações, nós tivemos várias operações já de combate à violência contra a mulher, operações nacionais.
Então, inclusive, o que acontece? A gente trabalha muito com a mulher, sempre a gente trabalha muito com a mulher. E esse ano eu falei, gente, a gente tem que trazer os homens pro nosso lado. Quem são os possíveis agressores? São os homens? Então são eles que a gente tem que trazer pro nosso lado. Até acho que a gente devia colocar acho que agora aqui. Olha, chegou. Olha, chegou. A Maria abriu aqui o espaço. Exatamente pra isso, viu, doutora Marina? Giovanni Vans, ele chegando aqui pra nossa bancada pra gente poder ter um homem recebendo todas essas orientações e compartilhando também da tua visão, tá, Giovanni? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos, boa tarde, delegada, boa tarde a você que tá aí de casa ouvindo a gente. É muito forte ouvir isso aqui dos bastidores, porque a gente passa a fazer uma análise, principalmente sobre todo o cenário que a gente acaba vivenciando e sobre os tipos de violência que já ficou evidenciada, que não tem somente a violência física. Eu queria, inclusive, tomar liberdade de fazer uma pergunta que eu estava aguardando ali quando começou a falar, que inclusive eu pontuei aqui a questão das redes sociais. Hoje a gente tem não somente a questão de calúnia e difamação, nós temos também os famosos fake news. Então hoje eu cheguei a ver em redes sociais, a Najara já deve ter visto isso também, creio que a senhora e outras pessoas, terminam um relacionamento e geralmente a pessoa, o abusador, ele não teve agressão física, mas ele vai para as redes sociais e muitas vezes inventa algo que não tem a ver com traição. Pra denegrir ali aquela imagem. Pra denegrir a imagem daquela pessoa. Eu já cheguei a ver situações, inclusive, de uma tentativa de suicídio pós esse trauma. Então, o rapaz, ele humilhou a moça em redes sociais e quando ela descobriu, ela tentou suicídio. Então, a gente vê como isso não vai além da agressão psicológica, porque você vê que aquela ação, e para vocês terem ideia, eu falo isso porque hoje as redes sociais, elas são muito posicionadas para você evoluir aquilo e tornar viral rápido. Uhum. Então, um vídeo, uma foto ou algo do tipo, onde isso se enquadra? De que forma hoje dentro da delegacia é denunciado? Quando você vê uma ação como essa e você vê uma pessoa que está vulnerável, como eu posso tentar ajudá-la? Vamos dizer assim. Sim. Giovanni, até é muito interessante a sua pergunta, porque esses crimes que acontecem em rede de comunicação, né, que é por meio da internet, eles podem constituir vários tipos penais dentro do código, né? Então, assim, se o homem eu não aceito o relacionamento, não aceito o término do relacionamento e fico ligando insistentemente pra mulher todos os dias, por mais que ela diga pra mim, eu não quero mais contato, não quero mais que você me procure, bloqueia, e aí ele começa a fazer pix. Meu Deus. Né, entrando em contato. E quando o Pix não funciona, né, manda lá 1 centavo, antes, se pelo menos mandasse muito dinheiro, né? Manda 1 centavo e manda uma mensagem, né? Pelo menos, na verdade, o que ele faz? Ele manda uma mensagem e esse crime, que essa perturbação, todos os dias entrando em contato, por mais que a mulher não queira, já constitui um crime, que é o crime de stalking. Né? O que eu oriento que as mulheres procurem imediatamente a delegacia de polícia, né? Porque é muito, olha só, a pessoa tá ali insistentemente te procurando. O que ela é capaz de fazer, a gente não sabe. Certo. Eu costumo dizer que o coração é uma terra sem lei. Se a gente não sabe como a gente agiria em algumas situações, pense o outro, né? Nunca ache, mulher, que o homem não vai ter coragem pra fazer, porque ele vai ter coragem. Tá? As mulheres, às vezes, elas são vítimas de feminicídio porque elas acham, não, ele nunca faria isso comigo. Né? E o que a gente tem visto é que faz. Inclusive, nós ficamos aqui na capital quase 3 anos sem feminicídio. Então, esse feminicídio que teve esse ano, no início do ano, não sei se vocês acompanharam, eu fiquei muito preocupada, inclusive, falei assim, gente, será que ela já tinha registrado o boletim de ocorrência? Será que foi alguma omissão estatal? Gente, não tinha nenhum boletim de ocorrência dela registrado. Né? Às vezes a família sabia que ela sofria um relacionamento, que ela estava dentro de um relacionamento abusivo, amigos sabiam que ela estava dentro de um relacionamento abusivo, mas pelo fato dela achar que ele nunca faria nada, ninguém nunca nem relatou isso para a polícia, ninguém buscou ajuda. E infelizmente isso custou a vida dela. Né? E o que eu costumo dizer, gente, a vítima de um feminicídio não é só a mulher. São os filhos, é a mãe daquela pessoa. Né? Eu tenho 2 filhas e eu acho que pra mim, pior do que morrer é perder uma delas. Eu acho que se algum dia eu perdesse uma delas, a minha vida acabaria. Eu estaria vivendo ali, mas vivendo no automático, entendeu? Porque eu acho que não viveria. Então, pense na mãe. Olha quantas pessoas você matou. Você matou a mulher, você matou a mãe dela, você matou os irmãos dela. Né? E a criança? A criança ficou sozinha. Porque ela também vai perder o pai.
Porque o pai vai preso. O pai vai preso. Né? Então, a hora que você pensa, acho que os homens, principalmente, quando a gente for falar um pouco sobre violência contra a mulher, a gente tem que mostrar justamente esse lado. Porque se ele não se preocupa com a mulher, que pelo menos ele pense nos filhos. Não existe ninguém nessa vida que ame mais os filhos do que as mães. Os pais amam, mas as mães... Não, é diferente. As mães, assim, não existe nada no mundo. Eu nunca tive medo de morrer na minha vida, nunca tive. Até eu ter a minha primeira filha. Porque até então não foi... Eu disse isso hoje numa palestra. Eu não comecei a ter medo de morrer. Eu só acho que eu não posso morrer. Porque ninguém vai amar minha filha como eu amo. É verdade. Ninguém vai cuidar das minhas filhas como eu cuido. Né? Nem o pai delas. Entendeu? Por mais que ele as ame, a atenção é diferente. Então, quando o homem for pensar nisso, que ele pense nos filhos, como será a criação dos filhos sem a presença da mãe e principalmente também sem a presença dele. Porque ele vai ser preso. E isso eu garanto. Porque eu estou na unidade de gente... Olha, a gente fica dia e noite se a gente precisar, mas a gente prende. Porque a gente não admite esse tipo de comportamento. Eu vou nessa seara, doutora. Esse cara, ele sabe que ele vai ser preso. Porque... diante da mídia, tá ali, maciçamente, mostrando caso após caso. E aí eu faço, inclusive, a Maria no início do pod falou sobre o Igor, que desferiu aí 60 socos no rosto da Juliana. Semana seguinte saiu um vídeo, também de a mesma situação no elevador, o cara batendo na mulher da mesma forma. E eu fico imaginando, lógico que ela tava com esse vídeo guardado, era um vídeo mais antigo e tudo mais. E aí eu fico imaginando, será que ele pensou que nada aconteceria a ele? E aí eu lhe pergunto essa sua rotina dentro da delegacia. Eles têm noção que eles vão presos? Eles sabem que vão ser presos, só que eles não pensam nisso naquele momento, porque a raiva domina. Então eles não pensam nas consequências, eles pensam o que eu quero fazer. Né? Olha, se não vai... O que eu ouço muito, você não vai viver comigo, não vai viver com mais ninguém. Entendeu? Então, assim, não interessa se eles vão presos, desde que ela não esteja com ninguém. É um egoísmo fora do comum. Né? E é o que eu disse antes. O coração é uma terra sem lei. Você não sabe o que tá ali dentro. Então, às vezes, o sentimento é tão forte, né, que cega tudo. A pessoa não sabe. Olha, ela, na verdade, nem vem na cabeça dela que ela vai responder, não. Ela só quer matar. Ela só quer que aquilo cesse, que acabe. Né? Então, tá. Eu não tenho psicológico pra te ver com outro. Então, ele faz aquilo. É um absurdo. Eu acho que assim... É isso, eu acho que não tem palavras. É um absurdo de imaginar que você é dono de alguém e que você pode tirar a vida de alguém por conta do seu sentimento. E sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo ficou muito estarrecido com aquele evento que aconteceu no elevador. É verdade. Né? E eu vou contar pra vocês que aquilo acontece todos os dias. Aquilo faz parte da minha vida dentro da unidade policial. Né? O que me chama mais atenção é isso. Gente, isso não tá acontecendo lá, isso tá acontecendo aqui, debaixo dos nossos olhos, do lado da nossa parede. Né? Isso acontece todos os dias. Hoje mesmo, quando eu cheguei na DEAN, eu abri a porta da sala Lilás, que tava escuro, achei estranho, porque a sala Lilás sempre fica com a luz acesa. A hora que eu entrei, tinha uma mulher extremamente lesionada. O olho dela tava, os dois olhos muito inchados, ela tava com uma sutura aqui na região do rosto, o rosto muito inchado. E aí eu perguntei pra ela o que aconteceu, e ela disse, foi uma situação, mas por que a senhora tá aqui ainda? A senhora não quer ir embora, a senhora já foi liberada. Não, porque eu tô esperando ele sair, que eu vou embora com ele. Meu Deus. Né? E aí eu perguntei, olha, a senhora tem noção do que a senhora tá me dizendo? A senhora tem noção do risco que a senhora tá correndo? Ele não vai fazer mais isso. Eu falei, mas como a senhora sabe que ele não vai fazer mais isso? Porque eu tô grávida. Aí eu falei, senhora, ele fez isso com a senhora grávida, pensa o que ele vai fazer caso a senhora perca essa criança, ou a hora que a senhora já tiver essa criança. Ela, não, mas eu não vou, ele não vai beber mais. Então, tudo que eu dizia, ela procurava uma justificativa. Aí você vê a dependência econômica, a dependência emocional, né? É aquela mulher que fala assim, deve já vir de uma experiência muito ruim, já deve ter sido vítima de outras coisas dentro do ciclo dele dizer, você não presta, se você tem sorte de eu estar com você, né? Ela deve estar pensando, eu tô grávida, não consigo me sustentar, não tenho o que fazer, vou ter que ficar. E aí, ela tentando achar várias justificativas que me chamou muita atenção. Aí eu falei assim, vamos chamar logo a psicóloga. Ela precisa de acompanhamento psicológico pra ela se fortalecer, pra ela conseguir romper isso. Porque eu não quero outra vítima de feminicídio. Eu não posso perder outra vida. Né? E aí, naquele momento, eu tinha o que fazer. Então, vamos fazer o que for necessário. E se ainda for, ela quiser voltar pra ele, vamos acompanhar. Vamos ver até que ponto isso vai chegar, se ele realmente... Porque as pessoas se arrependem realmente, né? Eu não vou demonizar os homens aqui, gente. Pode ser que ele nunca mais vai fazer isso? Pode, mas tem que ter um acompanhamento de perto. Porque eu não vou arriscar a vida de uma mulher por uma omissão estatal. Isso não vai existir.
E eu acho que você tem que levar em consideração muitas vezes que a mulher pode ter tomado a decisão, mas a família acaba influenciando. Também. Você tem que perceber que às vezes a mulher pode estar decidida, mas no momento que ela foi agredida, a filha, o filho, alguém, não vamos destruir nossa família, entendeu? Vamos conversar. Eu falo isso porque a gente vê isso todos os dias. Recentemente, uma série da HBO, eles abordaram algo que era o gene assassino, e eles comentavam justamente sobre essas características de pessoas que precisam de ajuda, que elas têm em algum momento de raiva, se manifesta, e quando ela percebe aquilo, como todo ser humano, que pode ter um ataque de raiva ou algo do tipo, procure ajuda. E quando você vai alimentando isso, que é essa questão de dependência emocional, do achar que eu ainda consigo lidar com isso. Uma outra pergunta também seria a respeito de, dentro hoje da delegacia, existem projetos para pessoas que têm esse problema com dependência emocional? Digamos, a pessoa nunca foi agredida fisicamente, mas ela já foi agredida verbalmente, ela quer continuar no relacionamento, ela não tem força, mas a Najara ali pegou aquela amiga dela e fala, vamos ali na delegacia pelo menos para você participar de uma roda de conversa, algo assim, para tentar ser ajudada? O que acontece? A Polícia Civil já é uma polícia mais repressiva. Qual que é a nossa atuação? É quando o crime já aconteceu. Né? Então a gente tem uma instauração de um procedimento para analisar quais são os elementos de informação necessários, né, para um inquérito policial, para que haja uma denúncia e posteriormente uma condenação, né? Só que a gente tem saído muito dessa esfera, porque a gente precisa acabar com o crime, a gente precisa reduzir nossos números, a gente não quer mais perder mulheres, né? Então a Polícia Civil tem saído do contexto da repressividade para atuar também na parte preventiva. Né? Então, assim, eu acredito que ainda essa educação nas escolas, né? Ensinar as meninas desde pequeno o que elas podem e o que elas não podem aceitar, né? Ensinar para os meninos que se eles replicarem o comportamento do pai, aquilo constitui crime, que eles serão presos, né? Eu acho que a gente vai conseguir já dar uma amenizada. Porque concorda comigo que as pessoas que já têm uma personalidade formada, é muito mais difícil de você atuar ali dentro. Né? Então, eu posso fazer palestras aqui com vários homens que eles vão ficar olhando, meu Deus, que mimimi, que coisa é essa, né? Vamos pensar. O que a gente precisa é desconstruir o que realmente é uma masculinidade. Qual que é a masculinidade que a gente espera? A masculinidade que protege, que acolhe, né? Porque foi para isso que Deus fez a força do homem superior à mulher, para proteger, para cuidar, né? E não para agredir. Então, isso tem que partir dos homens. A partir do momento que, fez uma piadinha com a mulher e o outro riu. Poxa, isso é concebível no século XXI? Não. Né? Então tem que parar de homens ficarem com piadinhas que são essas piadinhas machistas, essas piadinhas que, né, que dão menos credibilidade para a mulher. É isso que vem articulando a estrutura do machismo. Né? Então quando eu, Marina, ensino meu filho, não tenho filho, mas se tivesse, certamente eu ensinaria que as pessoas são iguais e que o respeito é mútuo, tem que ser mútuo, né, e que eu explicasse pra ele que o respeito com as irmãs dele é necessário, que ele precisa fazer daquela forma, eu tenho certeza que ele vai crescer já com isso na cabeça. Ele não vai precisar ouvir palestra com relação a isso pra saber como tratar a mulher dele quando ele tiver, né? E já pensando sobre o que a delegacia pode fazer nesses casos que a mulher chegou lá e ela não quer terminar o relacionamento, ela só precisa de uma ajuda. A gente criou uma sala que é de mediação e conciliação. Então ela não quer representar criminalmente, ela só não quer mais ser agredida, ela não quer ser mais xingada, não quer mais viver sob ameaça. Então a gente treinou 2 servidoras, né, por meio do Tribunal de Justiça, e elas chamam esses 2 para conversar. E a gente tem visto que isso tem reduzido as reincidências. Ou seja, eles conseguem se acertar ali, né? E conseguem manter um relacionamento saudável. Que ali, é o que a gente espera. Ali ele vai ter, pelo menos, doutora, só lhe interrompendo, olha, se o senhor fizer isso, se o senhor bater nela, o senhor vai preso. Olha, você pode denunciar se ele fizer de novo. É mais ou menos assim, explicando o caminho das pedras para ambos os lados? Ambos os lados. Porque também a mulher tem que entender, porque o que a gente vê muita provocação, né? E claro que não é uma justificativa para agressão. Mas para as mulheres entenderem que o respeito tem que ser mútuo, é isso que eu digo, né? Não adianta a gente falar, homem respeite a mulher, se a mulher não respeitar o homem, né? Temos os 2 que respeitar, um respeitando o outro, porque eu costumo dizer que a gente é um espelhinho, a gente é um reflexo do que a gente recebe, né? Se você me trata bem, eu te trato bem. E assim vai funcionando. E é assim que tem que ser as relações. Tem alguma coisa que tá diferente ali? Somos todos adultos, a gente consegue conversar. Chame, converse, fale, olha, isso aqui não tá legal. Como que a gente pode resolver? Né? É assim que a gente resolve relação. É agredindo? Não. Muitas das vezes eu vejo que nos períodos do final de semana aumentam
as ocorrências. E geralmente é por causa de bebida alcoólica. Eu já ia entrar nesse ponto, doutor. Eu queria saber se existe um perfil ou de comportamento ou pessoal ali desse agressor e dessa vítima. Na verdade, a bebida alcoólica não é uma justificativa para agressão e ela nem é um motivo da agressão, como várias mulheres imaginam. Ah, porque ele bebeu. Não foi porque ele bebeu. É porque ele é uma pessoa agressiva. Só que quando a gente não tá sob efeito do álcool, a gente consegue controlar nossas emoções. O álcool só manifesta quem você ele só vai te tirar aquele filtro. Aquela autorregulação que o homem tem, né? De se autorregular. Olha, tô nervoso, deixa eu sair aqui, deixa eu respirar, depois a gente conversa. Não, ele vai te tirar essa autorregulação e, consequentemente, vai vir a agressão. Mas o álcool deixa o homem mais agressivo? Não, a agressão já existe. O que existe é o poder de autorregulação que tá diminuído. Né? Então, assim, as pessoas me perguntavam, é verdade que quando tem o jogo do Flamengo, aumenta as ocorrências? Aumentam, sim. Por quê? Porque ele bebe e o poder de autorregulação diminui. Então, a mulher... Às vezes, cara, passou o dia todo fora de casa, a mulher cuidando dos filhos sozinha, aí vai falar alguma coisa com ele não se autorregula e agride a mulher. Nossa. E perfil de vítima? Temos? Pelo menos assim, que a senhora consegue observar. Como assim? Com relação, ela é uma vítima que ela não trabalha, ela é uma vítima que ela é uma mãe, não tem muito um padrão. Como é muito... A gente tem algumas... Como é que eu falo? Em algumas mulheres, especificamente, padrão de idade, elas acontecem mais. Por exemplo, dos 35 anos até lá pros 45, né? Mulheres pardas e pretas, né? Mas aí até me pergunto sobre essas estatísticas. O Brasil é composto, na maioria, de pessoas pardas e pretas. Será que tem a ver com a cor? Ou será que é porque, predominantemente, o nosso país tem mais pessoas pardas e pretas, Entendi. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as estatísticas dentro da violência doméstica. Eu digo que não é uma estatística comum. Por que não? Como é que você vai saber se realmente o número de boletins de ocorrência é realmente porque a violência aumentou? Ou se é porque a mulher tem muito mais conhecimento, sabe que as forças estão unidas, estão tendo mais segurança para buscar ajuda, né? Então, a gente tem que ter muita cautela em análise de estatística dentro da violência doméstica. Eu trabalho muito com estatística e gosto muito. Inclusive, algumas operações que eu faço durante o ano dentro da delegacia têm a ver com estatística. Por exemplo, o ano passado tivemos um aumento de estatística de prática de crime de descumprimento de medida protetiva. Então, peguei os boletins de ocorrências mais graves, conversei, chamei os delegados, conversamos, falamos assim, olha, vamos começar a representar pelas preventivas e vamos cumprir esses mandados. E aí, a partir de então, a gente vai divulgar essas prisões, para eles saberem que descumprimento de medida protetiva é crime e que vai ter uma repercussão. Então, a gente fez esse levantamento e começamos a pedir as prisões preventivas, né? E cumprimos, em um dia de operação, nós cumprimos 8 mandados. E aí nós divulgamos. Olha, só hoje a operação era Cumpra-se, foi o nome da operação. A gente colocou 8 pessoas dentro de uma cela, né? 8 pessoas foram pra penitenciária porque descumpriram a medida protetiva. Bonitinho, você tá aí, né? Descumprindo medida protetiva. Porque às vezes, doutor, eu como mulher já ouvi muito. Como é que esse papel vai me ajudar? Ajuda, sim. Ajuda. E aí a gente quer muito que a senhora possa reforçar isso para que esse tipo de raciocínio, para que esse tipo de mensagem, ela não invada a mentalidade de algumas mulheres. Que às vezes não vão assim, como é que eu vou lá? O que eu vou fazer na delegacia? Eu vou dizer, vão me dar lá um papel. Gente, a medida protetiva, tudo bem, ela é um papel. Realmente ela é um papel. Mas ela exerce um poder grande sobre o agressor. Por quê? Qual que é o único crime previsto na Lei Maria da Penha? O descumprimento de medida protetiva. É um crime que tem uma pena relativamente alta e dá ensejo à representação por prisão preventiva. Tem um tópico lá dentro do Código de Processo Penal dizendo que você pode representar pela preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva. Pensa só, se o agressor é capaz de descumprir uma decisão do juiz, o que ele é capaz de fazer com a mulher? Né? Primeiro. Então, o que acontece? A mulher pode até pensar, é um papel sim. Mas a partir do momento que ele descumpriu, acionou a polícia militar, flagrante. Prisão. Como é que ela vai te ajudar? Prisão. Eu já vi casos onde o ex-marido perseguiu muito a esposa e por conta dela ter uma medida protetiva, inclusive esse caso, eu vivenciei porque eu liguei para a delegada Ellen.
Liguei pra delegada Ellen, olha, tem uma situação assim, qual a instrução que eu posso dar pra essa moça? Como é que eu posso fazer? Ela falou, diga pra ela já tem a medida protetiva? Tem, só aguarda. E aí, com algumas semanas, ele desceu. Ele foi pra penitenciária. Ele desceu, foi ótimo. Ele desceu. Nunca mais ele perseguiu a mulher. Eu queria falar um negócio pra onde ele tinha descido que dá vontade, mas aí não dá. É muito parecido com o inferno. É bem parecido com o inferno. Nunca mais ele foi atrás dela. Deixou ela agora ter uma moça feliz. Nossa, entendeu? Sim. Justamente porque ela tinha medida Então não protetiva. é só o papel, tá? Funciona, Se cumprir, funciona. Quero até aproveitar que a oportunidade pra mandar um beijo pra minha amiga, a delegada Ellen, que é uma grande Já parceira. esteve aqui conosco. Foi um prazer recebê-la. Ela é maravilhosa, quero mandar um beijo pra ela. Estou só esperando a bebezinha dela. Tá gravidinha. Tá gravidinha. E, doutora, a gente tem que falar esse tipo de coisa, porque assim, a gente pensa, mas é um papel. Não, gente, é um papel e pessoas vão presas por causa de descumprir o que tá dito nesse papel, né? Porque às vezes o homem até ameaça a mulher, mas isso aí também é só um papel. Não, não é só um papel. Eu acredito que eles estejam vendo que não é só um papel, né? É o que eu tô dizendo. A gente faz ações estratégicas, operações estratégicas para que eles justamente acabem com esse pensamento. Isso não é só um papel, né? Pode pesquisar que somos uma das delegacias que mais prende no estado. Levando em consideração também que a gente trabalha muito com cortes aqui no podcast e esses cortes vão para as redes sociais, eu queria pegar um gancho aqui que é um corte que eu já quero pedir da produção, que vai servir muito para a gente. Vamos considerar, a senhora falou de estatística. Sim. Vamos considerar que nós temos os fatos de que das denúncias que tiveram, boletim de ocorrência, mas e naqueles casos que a gente tem, nós vivemos aqui, o Amapá é isolado de certa forma. Considerando que nós temos tantas regiões, hoje nós temos os ribeirinhos, nós temos muitas regiões aqui mais afastadas. Considerando esse cenário, para essas pessoas que geralmente sabem, tem uma pessoa sofrendo agressão física lá naquele interiorzinho, eu queria ajudar. Tenho como fazer isso de alguma forma? Posso mandar esse vídeo aqui para chegar lá naquela moça, naquela senhora, naquela mulher que está sofrendo agressão e não sabe nem por onde começar? Tem e deve, né? Acho que isso é o dever de nós como cidadãos. Estamos aqui no Amapá e a gente sabe as particularidades aqui, né? Tem realmente localidades que a gente não consegue ter acesso, né? E é importante que tenhamos esse acesso. É justamente por isso que é tão importante a gente dar essas entrevistas, né? Falarmos sobre violência, para que seja um canal de chegada até essas mulheres, para que elas entendam e para que elas tenham a mesma informação que nós aqui temos, né? E consigam buscar ajuda. Gente, são várias as formas de buscar ajuda. A senhora pode ficar à vontade e direcionar para esta câmera aqui para deixar o seu recado. Então, eu já vou dizer, gente, são várias as formas de buscar ajuda. A mulher que está sofrendo violência. E se esse vídeo chegar até a senhora, pode ter certeza que a gente está aqui para ajudar, de braços abertos. Eu sei que é difícil romper o ciclo da violência, é difícil buscar ajuda, mas é necessário. Não queremos virar estatísticas, não queremos que a senhora vire estatística. Então, por isso, nós temos vários canais. Nós temos o Disque 180, né, que ela pode fazer uma denúncia, né, por meio do Ministério da Justiça, lá ela já faz a denúncia e essa denúncia chega pra gente da delegacia. Então nós vamos investigar. Chegando isso pra gente, a gente vai investigar. Fora isso, a senhora está sofrendo, se a senhora não é a vítima de agressão ou está presenciando alguém que é vítima de agressão, não se cale. Até hoje também estava falando na palestra hoje que o povo fala, e aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Falei, não, a gente não mete a colher mesmo. A gente mete polícia civil, polícia militar, polícia científica. Adorei. Né, polícia penal e mete todo mundo. Menos a colher, mas o resto a gente mete tudo. Adorei. Né? Então esse é o momento da gente começar a agir. Né, as mulheres já têm visto, inclusive a gente iniciou a nossa operação com uma caravana da mulher que tinha mais de 50 viaturas, foi algo inédito, né, no estado, porque a integração realmente está acontecendo de uma maneira muito saudável, todo mundo muito disposto a ajudar, todo mundo disposto a cooperar e fazer a sua parte bem feita para que a rede realmente funcione. Então aquela mulher que acha, eu vou ficar sozinha, não tá sozinha. Tem várias mulheres aqui para ajudar, né? Temos aqui na Polícia Civil, temos na Polícia Militar, temos a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Então a gente tem muita gente que tá ali de mão dada para ajudar essa mulher. E é bacana a gente falar sobre isso, doutora. Apesar dos CRANs, que estão ali também, no CAMUF, que são centros que estão ali prontos para receber essas pessoas. Isso, a Defensoria Pública, porque se o caso, por exemplo, é uma agressão patrimonial, né, uma violência patrimonial, então é preciso que bloqueie os bens para que ele não venda tudo, não fique lá dilapidando o patrimônio
patrimônio. Então, a gente já tem um canal de acesso, olha, deixa eu encaminhar a senhora para a rede, que a senhora vai ter mais agilidade, aquilo vai ser rápido, porque violência contra a mulher a gente não pode esperar. É tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, tem que ser rápido essa comunicação. Por isso que é importante essa união de esforços. Porque no mesmo momento que ela chegou para mim, não é algo que a Polícia Civil vai resolver. Mas, gente, é algo que o Ministério Público vai resolver. Ei, Ministério Público, me dá uma ajuda aqui, mas tem que ser agora. Posso mandar? Pode, delegado, mande. E todos os órgãos vão atuando assim. É atendimento prioritário em todos os lugares. Inclusive, o CIODES já tem um box lilás, né? Que é um box que dá prioridade para os atendimentos do 190, que são voltados à violência contra a mulher. Por causa da pressa, né, doutora? Sim, é tudo muito urgente. É justamente por causa dessa dinâmica. Tudo acontece naquele momento. Nas redes sociais, a gente pôde ver, eu acredito que 2 casos de 2 mulheres que estavam fingindo estar ligando para estabelecimentos comerciais, para pizzaria, para drogarias, e pedindo por ajuda. Sim. Gente, os profissionais do CIODES, eles receberam um treinamento, né? Principalmente do Box Lilás, que foi, se eu não me engano, foi no ano passado que foi inaugurado esse Box Lilás. Então, eles receberam um treinamento. Então, gente, qualquer mulher, eles estão atentos a qualquer sinal, né? Achei incrível o jeito que aquela mulher abordou, como ela conseguiu buscar ajuda, né? Que isso sirva, inclusive, para outras mulheres se espelharem e fazer a mesma coisa, caso precise. Né? Porque a gente não pode acionar o CIODES na frente do agressor, porque claro. Se ele mata. Sim. Né? Então, é importante a gente usar esses subterfúgios mesmo para buscar ajuda, e é importante que estejamos atentos a esses sinais. Porque quando a doutora fala, Giovanni, essa questão da pressa, é exatamente por isso. Porque uma agressão, ela pode terminar em morte. E ela evolui muito rápido. De um tapa, ela já pode partir pra uma terçadada, né? Que a gente perna mancada. Porque se teve coragem de levantar a mão pra uma mulher, ele vai ter coragem de fazer coisa bem pior. Quando você estava falando da questão das redes sociais e tudo mais, eu lembrei de um vídeo. Eu não sei quanto tempo a doutora Marina já tá aqui no Amapá. Tô há 7 anos. 7 anos. Uhum. Eu não sei se a senhora vai lembrar desse vídeo, se a senhora teve conhecimento. Aconteceu no Laranjal do Jari. Um marido chegou em casa e a comida não estava feita. Ele pegou pernamancas e ele começou a bater. Não sei se a senhora soube dessa história. Ele começou a bater nesta mulher. E por causa desse vídeo, esse homem foi preso. Então, eu acho que a gente tem realmente que se meter e filmar e poder ali captar provas o máximo possível. Inclusive, gente, o que eu quero aqui também, assim, falar para as mulheres, né, que já estão vendo que estão dentro de um ciclo de violência. Gente, filmem, procurem ajuda, sempre não ande muito sozinha quando tiver medida protetiva, justamente pra gente conseguir outros elementos que corroborem tudo que ela diz, que é muito importante pra gente conseguir uma condenação. Né? Porque a palavra da vítima, geralmente, ela vai estar confrontada com a palavra do agressor, então vai ser a palavra de um contra o outro. E embora a palavra da vítima tenha, sim, grande relevância, ela precisa vir revestida de outros elementos de informação, né? Mesmo porque, para evitar, é claro que existe menos casos assim, mas existem situações que as mulheres também se aproveitam de uma lei que foi para beneficiar, para prejudicar o agressor. Sim. Então, nós, da segurança pública, nós, do judiciário, não podemos agir de forma sem cautela. Então, é necessário que tenha algo que corrobore a palavra da mulher. Né? Geralmente, quando é lesão corporal, é mais tranquilo, porque a gente tem um laudo de exame de corpo de delito, né? Mas existem crimes que não deixam marcas, que é mais essa parte de testemunha. E eu já vi muita gente assim, não quero me meter nisso, não. Não tem essa de querer. Testemunha tem que ir. Não quer condução coercitiva. Doutora é maravilhosa. Então, só para eu entender, nesse caso, se a pessoa tem uma medida protetiva, e mesmo que, no caso do flagrante, não teve como fazer o flagrante, mas se eu tenho um vídeo mostrando que aquela pessoa se aproximou da outra, eu já tenho uma prova. Já tem. Já pode ir atrás dele. Sim. Aí já pode apresentar pra gente, a gente coloca dentro do inquérito policial, né? Inquérito policial é o procedimento que a gente apura, né? Então, o que é feito no inquérito? Para as pessoas entenderem. A vítima é ouvida. Aí a gente junta todos os elementos que ela traz pra gente. Geralmente, por exemplo, no crime de stalking. O delegado, ele me liga 24 horas por dia. Ele tá mandando pix. Eu bloqueio, ele manda pix. É importante que a gente faça os prints, né? O vídeo daquela tela, com o nome, tira o nome dele lá da agenda, né? Coloque data e horário que a gente faz aquela tela rolando, para que a gente tenha elementos para corroborar o que ela disse. Entendeu? Aí apresenta isso pra gente, pronto, gente, a materialidade tá ali, indício de autoria suficiente pra gente pedir uma prisão preventiva ou pra uma condenação posterior,
né? Então é importante que as vítimas comecem a se alertar para esse ponto. Olha, pode ser que seja a minha palavra contra a dele. E aí, o que eu posso fazer aqui para eu ajudar, para eu conseguir que ele seja, como é que eu falo? Processado. Certo. Né? Então é importante que a vítima tenha aí essa percepção de conseguir outros elementos, né? Como uma gestora de uma delegacia, a senhora percebe também, porque a gente aqui de fora, a gente percebe que a justiça mudou, que o olhar para a mulher mudou, que as instituições mudaram, que a forma de agir, ela tem que ser multidisciplinar, né? Vem do Ministério Público, vem da Polícia Militar, vem de todo mundo. Então a gente começa a ver, por exemplo, com um exemplo como esse que o Giovanni acabou de dar, com aquela prova, com aquele vídeo, eu já consigo. Antes não poderia. As coisas foram mudando, doutora? A tecnologia foi ajudando também? Com certeza, gente. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Né? Hoje, por exemplo, conversei com uma vítima e ela disse, olha, delegada, eu só vi porque eu te ouvi falando na televisão e me deu força. Aí eu falei, que bom, porque eu consegui mudar a vida de alguém, né? Então ela me disse assim, olha, delegada, ele me agrediu em março. E ela apresentou um monte de foto. Aí ela apresentou também um áudio dele confessando que ele tinha feito aquilo, que ele estava arrependido, que não sei o quê, né? Então, eu perguntei, olha, a senhora recebeu atendimento médico em algum lugar? Ela, sim. Então, já posso pedir o prontuário médico. Gente, tem mais elementos do que isso. Tem um áudio dele dizendo que agrediu ela. Com data, com horário, né? Eu tenho lá uma mulher dizendo que foi agredida com uma foto com um monte de rosto. Alguma mulher vai se autolesionar dessa forma pra prejudicar alguém. Então, eu tenho foto, eu tenho um áudio e eu tenho um laudo, né? Eu tenho um prontuário de uma UPA. Não tenho indício suficiente? Tenho. A palavra dela está corroborada por outros 3 elementos de prova, né? Então, isso, é claro que a gente não pode chamar de prova, a gente chama de elementos de informação, porque para virar prova, tem que ter o contraditório e a ampla defesa. Isso só na parte do judiciário, porque o inquérito é sigiloso, né? Não tem essa parte de contraditório e ampla defesa. Então tem tudo isso. E, hoje em dia, a gente também luta, e a senhora deve saber muito disso, que é contra algo que é invisível, que é a vergonha. Muitas mulheres ainda têm vergonha de dizer que apanham. Muitas mulheres têm vergonha de dizer que o marido não é aquela pessoa que ele demonstra ser para a sociedade, para os amigos, para a família. Então, como é que a gente trabalha a mentalidade dessa mulher, doutora? Sabe o que eu acho incrível? Que a maioria das mulheres que eu ouço, elas se colocam na condição de culpadas. Ai, mas eu fiz tal coisa, será que eu fiz? Gente, né, a vergonha que tem... Quem tem que sentir vergonha? É quem agrediu. Não somos nós, mulheres agredidas. Né, eu vou me colocar aqui no papel. Eu nunca fui agredida, não, mas no momento que se um dia eu for, espero que não seja, de todo o meu coração, não vou ter vergonha, não. Eu vou fazer com que ele tenha vergonha. Mesmo sendo uma delegada, doutora? É importante falar sobre isso. Por exemplo, eu como jornalista, eu também iria pra frente. Não, eu não tô imune a isso. E é por isso que me dói, porque eu tenho 2 filhas. E o fato de eu ser delegada não me deixa imune, não deixa elas imunes de ser vítimas de violência. Né? Nós sabemos que tem delegadas já agredidas aqui, inclusive no estado do Amapá já teve mulheres que foram agredidas, delegadas, médicas, juízas, né? Sim. Gente, isso é mais um motivo, nós somos pessoas esclarecidas, mais um motivo pra gente chegar e falar, olha, isso não pode existir, isso não pode continuar, sinta vergonha do que você fez. Agora, eu não sentiria vergonha. Não sentiria. Tô com vontade de chorar. Tô com vontade de chorar, porque eu acho que a gente tem que, nessa hora, e esse papel é muito da mulher pra mulher, mas eu acredito também do homem dizer assim, procura um parente, procura um amigo, procura alguém, sabe? Sai da caixa, sai dessa prisão. E eu já ouvi muito, doutora, pessoas falarem assim, eu não vou denunciar o meu marido porque ele tem dinheiro. Porque eu tenho medo, porque assim, é fácil falar, porque o cara ali vai tomar um susto, não sei o quê. Mas ele tem dinheiro, ele pode me destruir. Às vezes não é só o dinheiro, às vezes é a influência. Também. Entendeu? Como a delegada colocou. Às vezes é o poder, às vezes é uma dependência financeira que muitas vezes as pessoas estão vendo de fora. Por isso que eu tô tocando tanto nesse assunto de que quem tá de fora vê isso, porque mesmo quanto homem, se eu vejo algo do tipo e tá ao meu alcance, eu vou denunciar, eu vou falar, eu vou gravar e vou dizer, olha, tá aqui, ó. Não tem essa irmandade, que pra mim não tem nem como usar esse termo, não tem essa irmandade de
apoiar o mau caratismo, porque eu venho de uma família tradicional onde eu sou irmão de 5 mulheres. Meu pai sempre falou assim, pra te ter ideia, papai, ele tem aquela palavra forte. Uhum. Ele ensinava a gente, quando a gente era adolescente, olha, se engravidar, Assumir. tu vai assumir, não, ele era tradicional, tu vais casar. É assim, porque ele falou, homem que é homem, pense se fosse a sua irmã. A gente cresceu assim, respeitando e valorizando a mulher, independente de quem seja, como se fosse a nossa irmã. Então, eu acho que tem essa questão característica familiar e que eu tenho isso pra vida. Então, é uma mulher sendo minha irmã ou não, se de alguma forma ela tá sendo lesionada, se de alguma forma ela tá sendo prejudicada, eu vou dar apoio. É o mínimo que eu posso fazer. Eu aprendi que ela é o sexo frágil. Eu aprendi que ela é mais sensível. Então, isso eu trago de berço. Eu acho que é uma educação mínima, vamos dizer assim, mínima. O homem cuidar de uma mulher. Sim, olha, Giovanni, eu fico até feliz porque, assim, como a gente fez muito evento agora voltado para homens, a gente fez o Eles por Elas, a gente fez, na verdade, a gente fez 2 vezes, a gente fez o Eles por Elas para secretários, para pessoas com poder de mando, né, que dentro da estrutura do Estado, certo. E fizemos uma dentro das nossas casas, que eu digo, dentro da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, chamamos todos os policiais, porque como é que a gente vai falar sobre violência contra a mulher, sendo que a gente não tratou da nossa casa, né? Então, a gente fez um Eles por Elas também dentro da segurança pública, em que a gente reuniu um monte de policial para falar sobre isso, né? E o mais engraçado é o seguinte, é ouvir homens falando sobre o combate à violência. E aí me vem uma fala que nem a sua, o Coronel Pelso André, que é o comandante do Corpo de Bombeiros. Então eu fico muito feliz de ouvir vocês falando assim, porque é isso que a gente precisa do nosso lado, né? Nós, mulheres sozinhas, a gente não vai conseguir. E é por isso que a gente tem que trazer pessoas como você para compor com a gente. Porque eu sei que se você presenciar uma agressão, olha, eu não vou deixar isso passar em branco. Né? Hoje também, por isso que eu falo que é tão bom essas palestras que a gente dá, que a gente aprende, e coloca até a gente que mexe com isso pra refletir, né? Hoje na palestra, um me perguntou, tá, delegada, e se eu ver uma vizinha apanhando, o cara tá armado, o que eu faço? Gente, ninguém vai se colocar em risco também. O que você vai fazer imediatamente? Aciona o 190, a polícia serve pra isso, né? Você não vai lá pra levar um tiro. Você pode, inclusive, precipitar uma agressão que ainda não aconteceu, né? O que vai fazer? No mesmo momento, acionou o 190, olha, ele vai matar essa mulher e diga desse jeito mesmo, né? Ele vai matar ela. E aí pede pra mandar imediatamente uma viatura lá, pra viatura chegar rápido mesmo. Porque violência doméstica exige rapidez e agilidade. Então, parabéns, Giovanni. Parabéns. Vou até deixa meu telefone com ele. Deixa. Se eu souber de alguma coisa, já me aciona, Giovanna. Doutora, eu falei sobre a questão do poder econômico. O pau que dá no Chico também dá no Francisco? Com certeza. Porque fulano tem dinheiro. Porque fulano tem poder e aí eu tenho com medo. Não existe isso. A delegacia é imparcial. Nós não temos lado. Lá, se acontecer uma lesão, tá demonstrado, é procedimento. Né? Não existe isso, porque é rico, porque é milionário, porque é influente. Não interessa. Né? Sou filho de não sei quem. Não quero saber. Você não tá aqui porque você é filho de fulano. Né? Você tá aqui porque você caso cometeu de um crime. Ameaças? Qualquer caso. Gente, quem tá falando é a delegada, tá, gente? Não tá falando do Sou Narjari. A nossa obrigação aqui é trazer as perguntas. Por isso a gente tem que ser bem objetivo. Então, por isso eu falo a questão de qualquer situação, mesmo essas que sejam de verbais, ameaça. Situação. Ameaça constitui crime e é delegacia de polícia. Qualquer crime. Exatamente sobre isso. Doutora, vamos falar da importância do mês de agosto? Eu só queria falar mais uma coisa. Por favor. Gente, é importante que as mulheres entendam, porque às vezes, o fulano foi preso e ele tá solto porque ele é rico. Ele não tá solto porque ele é rico, porque pra gente atuar e pra gente pedir uma prisão preventiva, a vítima tem que estar de acordo. Sim. Né? E muitas das vezes a gente não representa pela preventiva, por mais que a gente queira representar pela preventiva, porque a vítima deu uma declaração que não comporta um pedido de prisão. Tá? Então eu quero que as pessoas entendam. Não é porque o fulano é rico, mas é porque dentro das informações que a gente tem dentro do inquérito policial não cabe a prisão preventiva. Adorei. Doutora, a importância do mês de agosto.
Dele ter essa cor, essa simbologia e toda essa movimentação que pra trazer a doutora Marina aqui, meu amigo, a gente alinhou os astros e os planetas pra gente poder estar tendo esse bate-papo tão bacana. Eu falo que meu mês de agosto tem 365 dias. Imagino. Hoje eu tô falando, eu te vi em tal lugar, você tá aqui já. Né? Então eu tô em todos os lugares ao mesmo tempo. É muito importante, gente, justamente por isso. Quando a gente fala em polícia, né? Nós já temos uma demanda muito grande na DEAN. Então, às vezes, a gente não tem tempo para ficar fazendo ações preventivas periodicamente, né? Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de operação nacional, que tá todo mundo engajado, todo mundo de mãos dadas, né? É um mês que é importante para o combate à violência contra a mulher, porque é o mês em que a Lei Maria da Penha completa a idade, né, que faz aniversário. Então ele é bem emblemático, ele simboliza muito esse combate à violência contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha é, se eu não me engano, a segunda melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher. Então temos que comemorar, temos que aproveitar cada espaço que a gente tiver para falar sobre repressão, para falar sobre prevenção, né, para orientar, para educar, para proteger, para chamar as pessoas para o nosso lado. Então eu creio que o mês de agosto, o mês de março, que também é o mês da mulher, né, é outro mês muito emblemático nesse combate à violência contra a mulher. Então eu não tenho nem como dizer, porque assim, esse mês de agosto especificamente, né, que ele até ganhou nome aqui no estado do Amapá, que é o Amapá por Todas Elas, Sim. Ele tem um nome, ele não é só o Agosto Lilás. Ele é uma campanha de conscientização. Maravilha. Né, ele é uma campanha em que todos os órgãos se abraçaram, todos os órgãos estão ali, todo mundo de mão dada para dizer, olha, a gente não tá aqui para aparecer, a gente tá aqui para combater. Né? E foi realmente isso. Todo mundo se despiu de seus egos e vamos lá, porque a gente tem uma missão. E foi isso que aconteceu. Cato, eu queria que você pudesse trazer aqui uma surpresa para a doutora Marina, porque assim, como uma mulher que tem toda essa representatividade, que tem ajudado outras mulheres, a gente gostaria de reconhecer toda a nossa admiração pela senhora com esse buquê de flores, em nome de Anatis Floricultura, uma parceira nossa, para que a senhora possa colocar num lugar bem especial da sua casa e lembrar da importância do seu trabalho, da importância eu posso dizer assim, que é do seu propósito como delegada, né? A gente não sabe se daqui a pouco a senhora vai alçar novos voos e vai para outros lugares, mas a senhora tem feito a diferença no estado do Amapá. Então, em nome de todas as mulheres que acreditam na justiça, que acreditam na igualdade, que acreditam que a gente precisa de defesa, que a gente precisa de atendimento, de acolhimento, de justiça. Então, sinta-se aí homenageada por nós aqui no Verde Podcast. Eu quero agradecer, eu tô muito feliz. Inclusive, já vou separar duas aqui, uma pra Helena e uma pra Mariana. Por favor. Gente, muito obrigada por tudo. Esse reconhecimento é muito importante pra gente, porque a nossa lida, nosso combate todos os dias, né? O que a gente vê, eu costumo dizer que as pessoas falam, vou fazer o concurso da polícia porque é glamuroso. Uhum. Não é. Quando a gente se depara com algumas situações, a gente pensa, meu Deus, isso existe de verdade. Né? Cadê aquilo que eu achava que era e não é? Então, eu já me deparei com várias situações que eu, sinceramente, tive que segurar o choro. Deixa eu sair aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto, vou no banheiro, choro, me recomponho e me volto. Já aconteceu isso várias vezes. Então, a força que existe para nós que lidamos todo dia com violência é justamente o reconhecimento, né? E saber que a gente está mudando a vida de mulheres. Né? Eu vim para o estado do Amapá, eu não sou daqui, mas eu vim para cá e quero dizer que eu sou mineira amapaense. Adoro. Tanto sou mineira amapaense que eu tive uma filha lá e outra aqui para ninguém ter ciúmes. Então, eu tenho um vínculo nos dois estados e eu acredito que eu não vá sair daqui. É um lugar que eu conheci o meu marido, tive minhas filhas, então só tenho coisa boa aqui no Amapá, né? Eu fui muito bem recebida, então eu quero dizer que eu tô aqui à disposição, eu vim pra mudar o Amapá, eu vim pra fazer a diferença e eu vim pra ajudar pra que não tenhamos mais estatísticas aqui de violência contra a mulher. Ai, que linda. Essa foi a nossa mensagem, né, Giovanni? Maravilhosa mensagem, maravilhosa importância também, a representatividade que a senhora tem, e essa representatividade dentro do Verde Podcast, nós sempre costumamos falar que nós temos uma responsabilidade social aqui dentro. E ter essa responsabilidade, a gente sempre fala de responsabilidade cultural, a gente sempre fala de diversos âmbitos, mas a responsabilidade social, ela sempre fala mais forte. E quando se traz uma referência dentro desse cenário, assim como a senhora, é algo gratificante para todos nós. Então eu agradeço em nome da Limpex, da Quincal, da Tratalix, da Logan, da Pama e de toda a nossa diretoria que acredita no nosso trabalho, confia e também nos abre as portas, né? E a galera que está em casa, que abre a porta da sua casa para nos receber todos os sábados. É um prazer imenso. Bom, obrigada, doutora Marina. Olha, gente, a gente fica por aqui.
obrigada pela sua participação. Aproveita e já manda esse conteúdo pra todo mundo, pra que o YouTube possa reconhecer o quanto que ele é relevante. A gente conta aí com a tua participação. Se inscreve no canal, ativa a notificação pra receber... Pra perceber aquele sinalzinho, ó. Olha, eles estão ao vivo. Foi um prazer ter vocês aqui, dividir também a bancada. Hoje foi uma bancada meio tripla, né? Mesclada com a Maria, que esteve aqui no primeiro momento com a gente. Depois, Giovanni, mais uma pra conta. Beijo. Gente, tchau. Gente. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Tchau.